E hoje nós falaremos de uma forma de como realizar um autoteste para ter certeza que o tratamento está funcionando bem. Então, já vamos começar compartilhando aqui a nossa tela. 3 grandes dúvidas clássicas, né? Em reabilitações, aqui eu coloquei sobre implante, mas o caso que vou mostrar hoje não é sobre implante, tá? Em ortodontia e nas placas. Como conferir, uma grande dúvida, né? Como conferir a DVO na fase provisória? Ela está boa, né? Ela está ruim? O paciente vai reclamar, né? Estamos mudando uma condição do paciente acostumado a uma dimensão vertical, colocando uma nova dimensão vertical, e aí, como é que ele vai se sentir? Provavelmente não vai sentir muito conforto inicialmente, né? Mas está boa ou não está boa? Né? Então, nós tratamos de um caso em uma live, né? A live que fizemos sobre 3 casos clínicos de reabilitação sobre implantes, que vou aproveitar de um caso lá para fazer um raciocínio sobre esta questão de como se autotestar aqui, tá? Ortodontia, como conferir pré-contatos perigosos para recidivas na finalização. Fizemos uma live uns dias atrás, falando de casos clínicos de ortodoncias que fugiram da recidiva. Vamos tratar um pedaço daquela live ali, inclusive o pedaço daquela live é dentro do nosso caderno clínico. Se vocês querem conhecer o caderno clínico, é só fazer contato conosco para estudar ele, tá? E aí temos como controlar se a placa está equilibrada. A live que fizemos justamente ontem sobre como se livrar do estresse e colocar a placa e o paciente sumir, né? Ok, então vamos começar da primeira situação, aquela referente mais aos casos de reabilitação. A dimensão vertical é sempre uma grande dúvida, né? O paciente é normal que ele vai reclamar de uma condição nova, não sentir inicialmente um conforto, um desconforto com esta nova condição que nós estamos condicionando o paciente. E aí nós temos este caso apresentado no webinário do Dr. Antonino Cacioppo, onde tem um paciente que chega lá, né, em uma situação que está precisando justamente de um aumento de dimensão vertical, tá? Então, inicialmente ele tem, do aspecto neuromuscular, uma situação com uma qualidade horrível, tá? 52% é o valor da oclusão dele, né? Um valor muito, 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 muito baixo, tá? Tá no vermelho, né? Sinal vermelho, a coisa que não tá legal. Ok, e aí nós vemos muito vermelho. Todos os indicadores alterados, e tem um indicador que chama muito, muito atenção, que é o impacto. O impacto está extremamente relacionado à dimensão vertical. Um paciente que é um apertador que gera desgaste, ele vai depois aumentar o impacto dele. O que é o impacto? É o trabalho muscular global, ou seja, esses 4 músculos estão fazendo muita força, excesso de força, estão com a força correta, são fracos. Como é que está, né, a resposta de trabalho muscular? O paciente que apresenta um dado completamente fora do normal, 160%, o esperado máximo 115%, então é um valor extremamente alterado, é um valor relacionado à perca de dimensão vertical que este paciente tem. Paciente que criou uns desgastes bem evidentes, tá? E o doutor Antonino, dentro do procedimento dele, que é full digital, né? Ele passa já a fazer uma série de análises, né, também dos contatos. Interessante ver aqui nesta análise aqui como os contatos do lado esquerdo estão exacerbando, né, a anteriorização, o deslocamento para a esquerda, a torção. Então, é um paciente já com uma situação muito alterada, né, um trabalho excessivo de temporal esquerdo aqui,
né, muito evidente, e aí ele passa para o seu planejamento, tá? Onde, né, dentro do seu planejamento, decide de fazer o quê? Um mock-up onde ele vai colocar uma altura, né, no plano inferior, bem evidente, né? Olhem só a diferença aqui das peças novas que ele está planejando ter colocar. Prepara de maneira muito rápida, porque o doutor Antonino completamente tem todos os maquinários já para preparar também as peças na clínica, tá? E aí ele prepara aqui, né? E já vai testar. Então, nós estamos passando um paciente da uma situação, tá? Como estamos vendo aqui, a uma situação assim. É na altura que estamos dando aqui, não é pouca coisa, né? E aí, o paciente, ele tem uma propriocepção naquela boca ali, ele está acostumado a uma determinada altura, nós estamos alterando essa altura aqui, que é a coisa, dentro do planejamento dele, certa para fazer, tá? E aí, quando ele coloca uma altura como essa daqui, o paciente vai lá apertar, o que acontece, né? O que acontece? Como é que eu tenho certeza se ele está fazendo um apertamento legal ou menos? Coloquem lá dentro da chat do YouTube se vocês já encararam esta situação aqui. Quantas vezes vocês vão fazer um trabalho onde vão dar dimensão vertical e ficam na dúvida, né? Isto acho que é normal se não temos uma maneira de medir, né? E aí o doutor Antonino, depois que coloca esta situação aqui, tendo gravado a situação inicial do paciente, né, ele passa a fazer um teste Titan. Olha só, né, a altura que ele deu neste paciente, né, a diferença que ele deu neste paciente aí, né. Aí, bom, testa e o Titan dá razão para ele. Ou seja, o seu objetivo era tentar, claro, restabelecer um equilíbrio nesta oclusão e, principalmente, restabelecer um bom impacto, né? Um trabalho muscular excessivo que, com o tempo, teria aumentado o desgaste deste paciente, tá? E aí ele coloca esta situação nova no paciente e, de repente, passamos da um excesso de impacto a um impacto perfeitamente equilibrado. Então, a dimensão vertical que ele colocou aqui está certíssima para este paciente. Este paciente, ele vai ter, depois de um período de adaptação, um conforto e uma função bem mais eficiente respeito a antes, né? Da 52 passa a 90%. Não é pouca diferença, pelo contrário, um sucesso gigantesco que o doutor Antonino está tendo aqui e, principalmente, será que esta dimensão vertical está correta? Sim, está boa. O trabalho neuromuscular deste paciente está muito, muito, muito bem. Agora, depois que colocamos toda aquela altura, olha só a diferença aqui de altura que ele deu, né? Bom, é normal ter estas dúvidas. Com estes instrumentos podemos fazer um autoteste, ter certeza se estamos equilibrando ou menos. Agora, sobre a questão das recidivas na ortodontia, né, os pré-contatos em fase de finalização podem ser um elemento que possa depois gerar recidivas, né? As recidivas têm várias origens. Uma destas pode ser pré-contatos que depois vão gerar uma resposta neuromuscular que vai gerar uma movimentação e depois gerar recidivas. Então, né, aqui vamos ver um caso clínico de como conseguiram fugir de uma recidiva. É um caso clínico que consta dentro do nosso caderno clínico. Eu recomendo vocês fazer contato conosco para receber este extraordinário caderno clínico, né? Por quê? Porque ele vai apresentar para vocês conteúdo sobre a biomecânica que está atrás dos conceitos utilizados do Titan e, principalmente, uma boa documentação de casos clínicos que apresenta, né, como foi possível
com o título identificar perigos, depois acertar e deixar um equilíbrio eficiente para o paciente. Neste caso, é justamente um caso deste tipo aqui, paciente em fase de finalização, paciente que está terminando um tratamento ortodôntico, é um paciente jovem, tá? E aí faz um teste aqui, onde eles encontram uma série de alterações muito evidentes, com uma oclusão que deixa um parâmetro pouco funcional, né? 74%, de novo, vermelho, né? Sinal vermelho, alerta, atenção, aqui tem um problema. Aí, o que eles vão ver, né? Um desvio posterior muito evidente, então temos alguns pré-contatos na região molar que está exacerbando o trabalho do masseter direito, tá? E um desvio em anterior, né? O paciente está vindo tudo para frente, em anterior. Então, existem alguns contatos anteriores que estão exacerbando o trabalho dos dois temporais, mandando o paciente em anterior aqui, né? E aí eles passam o papel carbono para identificar alguns contatos que poderiam gerar este tipo de alterações e encontram dois contatos que chamam muito atenção. No 46, para a questão do desvio posterior esquerdo, tá? E o contato do 34 em anterior, que na opinião dele poderia exacerbar este tipo de anteriorização que o paciente está tendo, este torque em deslizamento para frente, né? Fazem, na mesma sessão, uma molagem seletiva sobre estes dois contatos, uma levíssima molagem seletiva sobre estes dois contatos e, pum, melhora imediatamente o equilíbrio do paciente. Da 63, a anteriorização passa a 80%, tá? Melhora até o impacto e, principalmente, consegue melhorar aquele desvio posterior preocupante que tinha aqui, né? Centralizando ele e deixando ele né, dentro do esperado. Então, o paciente com um equilíbrio neuromuscular restabelecido, e eles, mesmo que não seja exatamente tudo perfeito 100%, decidem deixar assim. Por quê? Porque estavam finalizando o tratamento, então, na opinião, era só um pouquinho, não vamos mexer demais. Fizemos estes dois molagens seletivos, agora vamos dar uma pausa a ver o que acontece como o paciente se reorganiza, né? E aí, depois disso, é interessante ver também como os músculos se equalizaram. Aqui eu tinha pouco trabalho de masseter esquerdo e ele ganhou força, né? Melhorando este pré-contato do lado direito, tá? E é muito interessante de ver, depois 6 meses do término da terapia, como aquele molagem seletivo lá e finalizando a terapia, conseguiu reorganizar de maneira muito harmoniosa o trabalho neuromuscular deste paciente. Um paciente que chega a ter um 91%, né? Com todos os indicadores enquadrados dentro da normalidade, né? Os músculos que fazem um trabalho harmonioso muito bom, né? Todos próximos da contribuição de 25%. Então, aqui eles conseguiram encontrar pré-contatos que poderiam ter criado uma recidiva. Dúvida que fica, se não temos como medir estes aspectos, não temos como testar se o nosso tratamento deu um resultado positivo ou menos, né? Então, terminando aqui, deixando um paciente, pelo aspecto neurofuncional, perfeitamente equilibrado. Agora, passamos a mais um caso, tá? De uma live que fizemos sobre a questão das placas, tá? Livra-se do estresse de colocar a placa ao paciente sumir. Nesta live, colocamos algumas dicas bem interessantes de o que você pode fazer além, né, de medir a placa para tentar minimizar o problema do paciente sumir e não dar continuidade a um tratamento que ele está precisando para resolver problemáticas que necessitam de placas, né? E aí, aqui nós apresentamos um caso do nosso querido amigo, né, o Dr. Otávio Sartori Dru,
Dutra, né, da Sidofodontologia, que recomendo acompanhar. Agora, este paciente aqui, que é o Otávio, quando era pequeno, este paciente, o Otávio fez um trabalho ortopédico funcional muito importante, né? Volta depois de alguns anos com alguns problemas, principalmente o problema de bruxismo de noite, tá? E com dor relacionado a isso, né? Então, Otávio decide de passar a realizar uma placa, tá? Para este paciente, uma placa superior. O paciente inicialmente tem uma oclusão que apresenta, né, uma situação de sim por mesmo, né, não das melhores, né, bastante disfuncional, em posterior, com torção, né, desviado para a esquerda, né, muito trabalho de massetas pouco de temporais, tá? Um paciente não muito bem organizado na oclusão dele. E aí, o Otávio passa, para minimizar os sintomas, a trabalhar com uma placa estabilizadora rígida no arco superior, tá? Principalmente também para proteger estes dentes que o paciente estava realizando um bruxismo noturno bastante importante. Prepara a placa, confere os contatos e depois, né, eles chegam a deixar uma placa perfeitamente equilibrada. Olha só como a placa deixa o paciente equilibrado, né? Uma placa de um paciente com uma função de 72% passa a 92%. Uma placa muito, muito bem estabilizada, uma placa que deixa o paciente com todos os indicadores praticamente dentro da normalidade e um trabalho muscular, uma percentual muito organizada, muito harmoniosa. E agora, um assunto que coloca o Otávio e todos os nossos clientes que utilizam Titan, principalmente nas placas, né? Tem um detalhe muito importante. A placa é um material deformável, tá? Ela vai ser sobreposta a uma situação onde o paciente vai executar força nesta placa aqui e a placa acaba alterando, né? Ela vai ter uma alteração significativa, tá? Ao ponto que, como vamos ver aqui, no controle, a placa ela está já deformada. Da 92 passa a 75. Então, é uma placa que, quando exposta ao trabalho muscular deste paciente para um período, ela vai depois ter uma deformação, que depois ela vai dar uma resposta neuromuscular também alterada, tá? Otávio ajusta, né? Faz os seus ajustes de rotina e uma placa completamente desequilibrada passa a ser uma placa já equilibrada que deixa o paciente em uma situação mais confortável. Então, este é um outro teste que nós fazemos. A placa que eu entreguei está equilibrada? Vou equilibrar, agora está equilibrada, ok. Quando eu volto ao paciente, a placa está equilibrada de novo? Como é que eu consigo conferir se aquela placa está dando o trabalho neuromuscular adequado para o meu paciente? E aqui nós temos este tipo de controle que podemos executar, tá? É muito valioso este trabalho que apresentou o Otávio, e no mesmo webinário tivemos, né, o Matheus, que apresentou uma coisa bem parecida como conceito, né, de como precisa depois retestar a placa com Titan para poder depois fazer os ajustes, né? Então, este daqui são 3 maneiras que eu apresentei, né, para vocês ver um pouquinho como funciona a questão de fazer um autocontrole. Dimensão vertical, está bem ou está mal? A resposta neuromuscular pode dar este tipo de informação. Fase de finalização de um tratamento ortodôntico, né? Tenho pré-contatos que podem me gerar recidivas neuromusculares? Sim, não. E aí nós temos este tipo de autoteste que podemos fazer, tá? Placa, estou entregando uma placa estável, equilibrada. A placa deformou quando o paciente volta para a consulta de controle. Esta daqui é uma outra teste que nós podemos realizar com Titan.